O prefeito João Dória foi o convidado de um evento da Jovem Pan ontem que reuniu os nossos comentaristas, o professor Vila, Vera Magalhães e o Augusto Nunes, e os integrantes do Pânico, Emílio Surita e o carioca, o nosso Márcio Lúcio. Política, candidatura em 2018, os problemas da cidade foram os assuntos em debate nessa conversa, professor Vila. Foi uma boa conversa, eu acho que foi interessante o debate, a entrevista, debate, né? Claro que foi abordadas as questões da prefeitura, da gestão, os problemas aqui de São Paulo e as questões nacionais, afinal, tudo indica que o prefeito, ao menos, é um pré-candidato. Se será candidato ou não a presidente, só ele e Deus sabem, né? E essa questão, claro, foi muito abordada, muito discutida, foi uma bela troca de ideias, ele respondeu todas as questões colocadas, foi bastante agradável lá o debate e eu creio que os ouvintes vão gostar muito. Pois é, a Jovem Pan apresenta agora essa entrevista em áudio e vídeo com você, Emílio Surita. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui no Jovem Pan Network, porque pelas plataformas da Jovem Pan, esse material vai ser exibido para todos. Nós estamos aqui hoje iniciando o encontro. O encontro é uma novidade da Jovem Pan, preparado, e hoje a gente está trazendo uma presença ilustre, que é o prefeito de São Paulo, o João Dória. É lógico que eu estou muito avulso aqui, que vocês sabem, eu faço o Pânico. Estou aqui, eu, o Carioca, que também faz o Pânico. Verdade, estamos aqui exatamente, hoje. Ao lado dessas feras aqui da Jovem Pan, o Augusto Nunes, professor Vila, a Verinha também e o João Dória. Eu estou aqui, eu sei por que eu, o Carioca, estamos aqui. O Carioca por ser um incentivador da gestão Haddad, ele que levantou toda... Olha, o Haddad é um menino ótimo, menino maravilhoso. Porra, até no Maluf eu fui pedir para ele ser prefeito e porra... Eu escolhi Dilma, duas escolhas incríveis. Haddad e Dilma. Obrigado, presidente. Eu estou aqui para a gente fazer a maioria santista. Vila, Dória e Emílio. Uma salva de palmas para o Santos. Muito bem. E gostaria de começar esse papo, esse encontro, com a perspicácia feminina da Verinha, que vai fazer a primeira pergunta, Dória. A perspicácia feminina e São Paulina, né? Vamos firmar a minoria aqui. Prefeito... Eu pensei que era um homem com voz de mulher, não, tô zoando. Prefeito, o senhor participou esses dias, já vamos começando, de um programa da Rede Bandeirantes que é um ciclo de debates com os presidenciáveis, portanto não há que se falar que o senhor não é candidato. No entanto, o senhor tem feito um discurso pelo consenso, por um candidato de consenso dos partidos aí do chamado centro em 2018. Eu queria saber se o senhor recuou, pisou um pouco no freio contra a sua ideia de acelerar sempre, ou se o senhor ainda é um postulante à presidência no ano que vem. Vera, primeiro boa noite, prazer estar aqui com vocês todos, Vila, nosso professor, outro professor aqui, o Emílio, aliás só tem professores aqui, né? Professor Augusto e professor Carioca também, então aqui é um time de professores e com boas pessoas aqui participando. Vera, olha, eu aceitei o convite da Band, participei do Canal Livre, gostei do Canal Livre, aliás, um time também de bons entrevistadores. Eu não fiz uma redução de velocidade, apenas um melhor direcionamento da velocidade. Eu já até contei isso para vocês. O nosso foco de 10 dias para cá tem sido mais intenso na capital, nas ações na capital e, em especial, na periferia da cidade, Emílio. Zona Leste, Zona Sul e Zona Norte. Fizemos uma modificação também de secretariado, colocamos um novo secretário de Meio Ambiente. O Bruno Covas, que era o secretário das prefeituras regionais, agora é o secretário da Casa Civil, vai fazer a gestão política, muito importante, gestão política na capital, com a Câmara Municipal, no Estado, com deputados e com o governo do Estado de São Paulo, e no plano federal, com os deputados, senadores e com o próprio governo federal também e os órgãos do governo federal. O Bruno gosta disso, é uma área onde ele vai desempenhar muito bem e com isso nós dividimos a Secretaria de Governo. O Júlio Semeghini ficou só com a gestão de governo. Então, isso foi um realinhamento. Outra situação também que vai nos ajudar é que até o mês de setembro nós ficamos usando aí uma linguagem do Pânico numa pindaíba de fazer gosto. Nós não tínhamos dinheiro. Vocês mesmos acompanharam, com 7,5 bilhões de déficit, tivemos que suspender todos os investimentos e reduzir R$ 1 bilhão em despesas.
Agora tivemos o êxito numa iniciativa que adotamos do PPI, o Programa de Parcelamento Incentivado das empresas que tinham dívida com a Prefeitura. Foi um sucesso. Augusto, foi o programa mais bem sucedido de PPI já realizado até hoje. Nós conseguimos 4,7 bilhões de resultado de empresas que aceitaram pagar suas dívidas e quase 2 bilhões, professor Vila, à vista. Então, isso nos deu, finalmente, um pouco de oxigênio para as ações que nós estamos realizando a partir de agora de investimento na área de zeladoria urbana, principalmente. Nós não fomos bem nessa área, nós temos que reconhecer onde a gente vai bem e reconhecer onde a gente vai mal. Você acha que está faltando isso, está faltando essa comunicação, Dória? Não, está faltando ação, mais do que comunicação. Mas você não acha que essa comunicação, por exemplo, no caso da farinácea, você acha que se o Aécio tivesse feito a farinácea, o público entenderia melhor ou não? Porque isso é que falam de você, porque você é um cara que é gestor, tal. Eu fiquei pensando nisso, porque eles levam para o lado político, né? Acabou virando ração humana, né? Aí fica uma coisa feia. E o farinácea, talvez, se fosse o Aécio... Farinata. Eu sei, talvez se o Aécio, a pessoa entender melhor o seu projeto. Você acha que está faltando essa comunicação com o povo acebolado, digamos assim? Eu vou explicar as duas coisas. Primeiro, o tema da zeladoria. Agora, com as mudanças que fizemos, temos um novo secretário, que é o Cláudio Carvalho, que é um técnico. O Cláudio é muito bom, ele já estabeleceu as novas métricas e os novos objetivos, começando com asfalto. Agora, dia 10, começa, aliás, o Marcelo Carvalho e o Tutinha gostam da notícia, porque começa o programa do asfalto novo. Desde 2007 que São Paulo não tem um programa amplo de asfalto. Agora começa no dia 10 agora de novembro e vai cada 3 meses um grande lote de avenidas e depois de ruas e depois alamedas da cidade. Mas a questão da Vera, o senhor não respondeu. Qual é a questão da Vera? Se o senhor é candidato ou não a presidente. O que o senhor desviou habilmente para as questões que envolvem a prefeitura, que eu sei que são graves, né? Eu até achei que o senhor chegou atrasado porque os faróis deviam estar embandeirados, como de hábito, né? Ontem, no domingo, eu passei em 7 consecutivos. Eu falei, acho que deve ser contra mim. Eu ouvi o seu comentário. Na Manuel Dutra, posso até me falar até as ruas que eu estava passando. Mas a questão, prefeito, é o seguinte: se entrar na questão da gestão, claro que o Bruno Covas foi um desastre na função que exerceu, o senhor é muito educado, o promoveu para virar um vaso lá na prefeitura, tudo bem, mas foi um desastre. Essa que é a triste realidade, foi um desastre e tal. Agora, a questão política, o senhor é candidato, senão o senhor não iria ao Canal Livre, é um programa de presidenciáveis, o senhor não iria lá. Agora, o senhor é candidato por qual partido? Porque pelo PSDB tudo indica, e o senhor sabe que o Serra deve ser provavelmente candidato ao governo do estado, aliado com o Alckmin, candidato a presidente da República, o Kassab pode ser vice do Serra. Em suma, eles já acertaram, não foi no Máximo, porque o Máximo está fechado, né? Mas eles já, o restaurante Máximo, como foi em 2006, que eles acertaram tudo lá. Então, o senhor, a porta foi fechada, é aquela história do Romário, eles disseram para o senhor entrou no ônibus, já quer sentar na janelinha? Não é assim, né? Quem entrar no ônibus precisa esperar, tem que ficar de pé, depois sentar e finalmente chegar à janelinha. Então, o partido PSB fechou, só resta o DEM, de partido nacional, né? Presumo que pelo PMDB ninguém quer encabeçar, porque imagina, o PMDB é um partido pestilento, é a peste negra, né? De 1347, 1349. Matou 1/3 da população, ninguém quer se aproximar do Temer, ninguém é louco, politicamente falando. Então, o senhor vai ser candidato a presidente pelo DEM? Bom, Vila, vamos por parte. Tem tanta pergunta para responder aqui. Ó o Rodrigo Maia. Vamos por partes. Primeiro, tem tempo. Vila, você como professor sabe disso e eu, como bom aluno, estou aprendendo isso. Um dia na política é uma eternidade. Quanto mais nós falamos em 6 meses. Essa é uma decisão que vai até 31 de março. Eu tenho até 7 de abril para tomar uma decisão. Permanecer na Prefeitura de São Paulo, para a qual eu fui eleito, e estou gostando de prefeitar, estou feliz fazendo isso, e, eventualmente, há outras opções. Mas não pode precipitar, esse é o ponto. Por isso que eu disse, você tem que redirecionar a velocidade. Foi a pergunta da Vera. Eu redirecionei a velocidade para melhorar a qualidade da gestão aqui em São Paulo. O nosso melhor emblema, nosso melhor diploma é a cidade. Quanto melhor formos na gestão aqui, melhor será a nossa avaliação. Mas o senhor é candidato? Neste momento, sou candidato a ser prefeito da cidade de São Paulo. Está se referindo à intensificação do ritmo de viagens pelo Brasil? Não.
Isso também nós mudamos. Eu vou completar as viagens que estavam previstas de forma mais curta, mas menos viagens também a partir de agora. O foco, cidade de São Paulo com mais intensidade. Diante das mudanças que fizemos, e agora nós temos um pouco mais de recursos, coisa que até então nós não tínhamos. Então, essa ação na cidade vai produzir um bom resultado e é nossa obrigação fazer isso. Não dá mais para a gente ficar dizendo do passado, do 7,5 bi, agora termina o ano também, o orçamento é nosso, Vera. Então, a responsabilidade a partir de 1º de janeiro é 100% nossa. Não dá para você errar no orçamento. A gestão do Fernando Haddad errou no orçamento. Talvez não tenha feito de maneira deliberada, mas errou. Fez um orçamento considerando uma superestimativa de receita e subestimou a despesa, o que deu 7,5 bi de déficit. Quando você tem um déficit, você tinha vários investimentos que estavam colocados no orçamento de 55 bilhões de reais. O que nós tivemos que fazer, Carioca? Seguramos todos os investimentos. Caso contrário, você ia chegar no final do ano, como vários estados brasileiros, sem dinheiro para pagar salário, para ter o custeio. Essa irresponsabilidade nós não vamos fazer. Agora, estamos com um pequeno saldo de caixa. Tem um outro fator bom e positivo para os ouvintes da PAN, os que nos assistem também aqui pela internet, é que a arrecadação da cidade de São Paulo, como também do estado de São Paulo e provavelmente de outras cidades, vem finalmente apresentando crescimento. Mas eu não queria cortar a resposta às perguntas do Vila. Não, eu vou. Ainda tem saldo de pergunta aqui, desde o Carioca, passando por dinheiro falta, mas perguntas sobram. Sobra, tem muitos. Mas esse é o lado bom, ou seja, a economia está apresentando uma gradual recuperação. Com isso também a arrecadação de impostos nos municípios, Marcelo, vem melhorando. E não é só São Paulo, outras cidades também. Então isso é um ponto positivo. O ano que vem não vai ser um ano tão duro para os municípios brasileiros, para os governos, como foi este ano, como está sendo esse ano de 2017. Então, melhoria na qualidade da gestão da cidade, manter o nosso bom desempenho na área de saúde. Saúde hoje, nós estamos indo bem de maneira geral. Evidentemente, aqui e acolá sempre pode melhorar, mas hoje, São Paulo, na área de saúde, nós temos inclusive levado o Corujão da Saúde para várias outras cidades brasileiras. É um programa bem sucedido de exames, o programa de exames de imagem, mais agora de cirurgia, mais o programa preventivo de saúde e o remédio rápido, que zerou um déficit enorme que havia na prefeitura da falta de medicamentos. Aliás, apontado por vocês no Jornal da Manhã, nos 3 primeiros meses da nossa gestão, porque no final da gestão Haddad eles não compraram medicamentos. Hoje estamos absolutamente em dia com isso. Agora, quanto à candidatura, para não fugir nem a pergunta da Vera e nem a ênfase do Vila, tem tempo, eu não posso precipitar fatos, quer dizer, eu já andei rápido demais, agora, repito, precisamos redirecionar essa velocidade para o campo da cidade, porque caso contrário, inviabiliza-se qualquer circunstância. Eu não quero ser alguém que se propõe ou se apresenta, não é um bom caminho esse. Isso é uma situação que tem que vir naturalmente. Eu já fui eleito, ou seja, eu tenho uma posição confortável. Eu não estou em final de mandato, eu estou em início de mandato e gosto deste mandato. Eu gosto da cidade, trabalhei e lutei para me eleger prefeito da maior cidade brasileira e ganhei no primeiro turno, fato histórico em 28 anos. Então eu estou feliz como prefeito e tenho que continuar a prefeitar. Se amanhã circunstâncias, fatos, não por deliberação minha, mas por circunstâncias apresentarem uma outra alternativa, vamos avaliar, mas como eu falei, tem quase uma eternidade pela frente. Justamente essa questão de o senhor estar gostando ou não de ser prefeito e as outras possibilidades, o senhor recentemente não descartou o governo e não descartou nem ser vice numa candidatura presidencial do próprio Geraldo Alckmin. Não passa para o cidadão de São Paulo, para o cidadão que elegeu o senhor em primeiro turno, nesse primeiro turno inédito, a sensação de que o senhor está topando qualquer negócio para deixar a prefeitura, prefeito? Não, exatamente por isso que eu disse, eu estou feliz prefeitando, eu estou feliz, eu gosto de fazer isso que estou fazendo, me empenho muito. Nós não temos final de semana, não temos feriado, trabalhar 16, 17 horas por dia sem gostar do que faz, se fosse um masoquista completo. Não, agora é sério. É que ele não trabalha na Jovem Pan para ver o que a gente trabalha. Como é que você se sente com a situação do Geraldo Alckmin, se você vira presidente? Porque todo mundo sabe aqui que nas prévias do PSDB contra o André Matarazzo, ele ficou do seu lado e ele que apostou em você. Como é que você já trocou uma ideia com ele? Tipo, Alckmin, eu tô pensando em virar presidente também, tudo bem? Como é que foi? Você já teve essa conversa com o Geraldo?
Nós conversamos com muita frequência. Nesse domingo até tivemos um encontro, aliás, é público, a imprensa até divulgou isso. Vocês estão se falando? Constantemente. Eu tenho uma relação muito boa, nós somos 37 anos de amizade. Então, isso você não descarta, você não amassa um pedaço de papel. É uma amizade sólida, consistente, de bons e maus momentos. Mas ele já trocou essa ideia do tipo, você não vem não, hein? Não. Nunca ele falou isso pra mim? Não é assim. O Geraldo é um homem discreto, vocês todos aqui conhecem bem. Ele é um homem muito discreto nas conversas. Meu estilo, meu jeito é um pouco diferente, eu sou mais direto. Mas ele tem a sua característica e é uma característica absolutamente respeitável. Deu certo, 40 anos de vida pública, 4 vezes governador do estado de São Paulo, não é... Vocês já trocaram a ideia sobre você vir a ser presidente, se por um acaso, você já ventilou esse papo com ele ou não? As conversas na política às vezes não são tão retas e tão diretas, elas são mais suaves. Tá virando político, Aliás, eu acho que esse assunto aqui nós vamos ser enrolado até 2000. Esse assunto aqui nós vamos ser enrolado até 2018. Mas eu preciso só, Vila, por dever de consciência, eu preciso fazer aqui uma pequena ressalva do ponto de vista do meu entendimento, não contestando o seu. O Bruno Covas é uma boa pessoa, ele é correto, ele tem um desempenho bom e agora vai fazer talvez aquilo que ele goste mais e tenha mais vocação, que é dentro do campo político. Mas é na questão da função da gestão mesmo, né? E aí é um pouco do ajuste. Tudo é um aprendizado. Como é um aprendizado fazer jornalismo, é um aprendizado também você estar no setor público. Você vai modulando um pouco mais, olha, onde as pessoas podem desempenhar melhor e há os que não desempenham nada em lugar nenhum. E esses nós temos que trocar de maneira educada, mas trocar e rapidamente. Eu fiz isso já, foram 4 trocas de secretários. Não quero desqualificar os que saíram, mas não estavam, talvez, adequados ao ritmo que nós desejamos. O Bruno agora, na área política, eu tenho absoluta segurança que ele vai desempenhar ainda melhor o seu papel. Mas é um rapaz de boa índole, bons princípios, honesto, decente e, além de tudo, é um Covas, né? E é santista. Prefeito, agora fala-se na candidatura do José Serra ao governo de São Paulo. Não é exatamente um político novo, nem uma novidade, uma renovação. Brasília ou Transilvânia? No PSDB. Só para saber, Temer por uma terra. O Aécio Neves também não consegue desencarnar do PSDB, continua lá no comando do partido, apesar de afastado. O PSDB fez uma campanha em São Paulo ano passado pregando o novo. O senhor era novidade na política, mas os caciques continuam sendo os mesmos de sempre. Não é uma contradição? Não, eu não fui uma contradição. Tudo que eu preguei durante a campanha eu estou fazendo agora. E faço questão, aliás, de colocar com muita clareza que as propostas que nós estamos executando foram aquelas que eu prometi. Privatização, desestatização, não é fácil fazer isso num ambiente onde você tem uma Câmara Municipal com pessoas com um sentimento diametralmente oposto àquilo que eu defendo, que é desestatizar, diminuir o tamanho do Estado, tornar o Estado mais eficiente, menos corrupto, mais obrigatoriamente focado na área social e menos nas áreas onde ele não é prioritário. O que nós vamos ser dono de autódromo? Vamos ter aí o Fórmula 1 nesse próximo final de semana, vai ser a última corrida de Fórmula 1 com o autódromo público. A partir do ano que vem ela vai continuar aqui em São Paulo. Já tem Até 2020 fica a Fórmula 1. Sim, mas já tem um comprador? Não, nós vamos... Essa semana, provavelmente até quinta-feira, a Câmara faz a votação em primeira instância e, a meu ver, será aprovado. Do edital, é isso que permite? Sim. E já tem grupos interessados? Muitos. A chamada manifestação prévia de interesse já tem, eu acho que, se eu não me engano, já tem 6 ou 7 para Interlagos. O AMB tem mais de 10. Para cemitérios tem mais de 15. Para os parques, acho que tem 16. Tem muitas manifestações. Será um sucesso. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o programa de desestatização, seja para privatizar, conceder ou fazer a PPP, a participação público-privada, nós teremos muito sucesso, apesar das objeções dos partidos de esquerda. Mas esse foi um ponto que eu defendi durante a campanha e nós estamos colocando em prática agora e vai ser um sucesso. A gente acompanha agora o segundo bloco com a entrevista feita ontem pela Jovem Pan, convidado do nosso evento, que reuniu os nossos comentaristas, o professor Vila, Vera Magalhães, o Augusto Nunes e também os integrantes do Pânico, Emílio Surita e o Carioca. A segunda parte dessa entrevista em áudio e vídeo, começamos com Augusto Nunes. O PSDB é um partido misterioso, aí eu queria que você nos ajudasse a entendê-lo, né?
Durante 13 anos, eu acho que a oposição, representada pelo PSDB, o maior partido, teve o governo que toda a oposição pede a Deus. O que não faltava era motivo para criticar, atacar. Tal. Não fez isso. Ficou 13 anos de férias e se transformou também na oposição que todo governo pede a Deus. Não fez nada. Agora, quando surge um candidato, ou possível candidato tucano, não há partido mais aguerrido, né, e mais crítico do que o próprio PSDB. Isso aconteceu com você. Bastou você subir nas pesquisas e começar os ataques do PSDB. Agora vem uma queda nas pesquisas, eles deixam o prefeito sossegado. Qual é o que pretende o PSDB e como é que você pode considerar que seja um partido? O PT, que é dividido em facções, ele sempre se une em torno do Lula. No caso do PSDB, que não tem um programa definido, eles só brigam quando o combate é doméstico. Como é que você se sente no PSDB e o que fazer com um partido assim? Boa pergunta. O PSDB falta um grande líder, falta um Mário Covas. Né? Falta. Eu estou vivo ainda. Você tem tantas lideranças, isso é muito fracionado. Eu vou dizer uma coisa para você, eu como candidato nas prévias do PSDB e depois, durante a campanha, eu tomei 3 medidas no Tribunal Regional Eleitoral, 3 representações, nenhuma de partido de oposição, as 3 do PSDB, do meu partido, assinadas pelo Alberto Goldman e pelo Zé Aníbal. Dá para entender uma coisa dessa? 2 durante as prévias do PSDB, que eu venci. Inclusive o Zé Aníbal e o Goldman. E depois, durante a campanha, mais uma representação no Tribunal Regional Eleitoral, que não foi do PT, que era o partido, vamos dizer, ao qual nós estávamos... De oposição, que podia ter feito, e não fez. Foi do PSDB. São coisas incongruentes. Você não tem uma grande liderança no PSDB, falta isso, a meu ver. Estou fazendo aqui uma autocrítica. Eu sou do PSDB e pretendo continuar no PSDB, quero deixar claro isso. E sou filiado ao PSDB desde 2001, porque quis, ninguém veio me trazer ficha, não me filiei para ser candidato, me filiei por gostar do PSDB e por ter figuras com as quais me identifico. Algumas que já foram e algumas que estão presentes. Mas falta uma grande liderança. É só você olhar agora... Que o PSDB era assim? Você sabia, imaginava? Agora eu estou sabendo melhor. Mas obviamente, quando você tem muitas figuras ilustres, cada um tem a sua sentença. Mas, prefeito, desculpe interrompê-lo, justamente sobre isso, prefeito, quando o senhor foi duramente atacado por uma dessas lideranças recentemente, Alberto Goldman. E Alberto Goldman sempre foi muito vinculado a José Serra, e isso é de conhecimento de todos. Nenhuma liderança... É o Quércia também. É o Quércia, sim, ele foi um homem forte da segunda metade do governo Quércia e tal. Quando ele saiu do Partido Comunista e voltou ao PMDB. Isso foi já em 1987. Mas a questão que eu coloco ao senhor é o seguinte, nenhuma liderança nacional nos ataques do Goldman saiu em sua defesa. Na semana passada, o Arthur Virgílio, nesses dias, no Jornal da Manhã, foi entrevistado. Foi na segunda-feira. Aí, mais ou menos foi o seguinte, a Vera Magalhães fez uma pergunta a ele, e ele chamou o senhor de histriônico, se não me engano foi histriônico. Aí, eu deixei ele falou, aí eu perguntei outra vez, deixa eu entender o que o senhor disse, prefeito. O Arthur Virgílio hoje é prefeito de Manaus, foi senador até 2010 e tal. Eu perguntei, o senhor acha o prefeito João Dória histriônico, um político histriônico? Ele voltou a dizer, é um prefeito histriônico. E é uma liderança antiga do partido do Arthur Virgílio. Ou seja, tudo indica, e é o que aparece, que todas as grandes lideranças nacionais, nenhuma tem uma relação de simpatia em relação ao senhor como um pré-candidato, aí na questão que o Augusto levantou, como um possível pré-candidato do partido. Já disseram não para o senhor. O senhor disse que não sai do PSDB, então o senhor não vai ser candidato a presidente, é isso? Vila, não estou dizendo isso e nem o destino vai dizer, mas eu quero dizer para você o seguinte, isso já ocorreu antes. Vila, eu ganhei uma prévia dentro do PSDB sendo atacado todo dia, diariamente, todo dia, e venci. Depois de vencer as prévias do PSDB, me tornei candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo e continuei sendo atacado. E venci a eleição mesmo assim. E venci no primeiro turno, saí de 2%. Você que é um bom historiador e um bom pesquisador, veja o que diziam as lideranças do PSDB quando eu me tornei o candidato pelas prévias. Todos eles, com exceção do Geraldo Alckmin,
todos eles diziam, o PSDB vai perder as eleições em São Paulo. Todos, sem exceção. Um deles deixou o partido, né? O André Matarazzo. O próprio André. Hoje nós estamos recompostos e tudo. Mas lideranças, o André era um candidato que perdeu e tomou a decisão. Não, mas não, ele foi candidato nas prévias e perdeu. Mas eu quero deixar claro para vocês o seguinte, o embate já existia, não começou agora. Eu representei o novo dentro do PSDB. O PSDB tem uma certa aversão à situação nova. Augusto, você também é um estudioso. O que aconteceu em São Paulo nos últimos 20 anos? Você já observou isso outro dia, num comentário seu. Alckmin, Serra, Alckmin. Nada além de Serra e Alckmin. Não estou desrespeitando essas duas figuras. Cada um tem 40, 45 anos de vida política. O único fato novo onde o berço do PSDB ocorreu, modéstia à parte, fui eu que venci as eleições, contrariando todas as expectativas do próprio PSDB. Então, eu estou acostumado. Eu não tenho medo de cara feia, nem do meu partido, nem do PT, nem de ninguém. Eu defendi uma campanha... O youtuber do PSDB. Perdão? O youtuber do PSDB. Mas é um enfrentamento. Esse é o Brasil, Augusto. Sim, é complicado. Política este é o Brasil. A gente falava para você. O fácil era não ter sido candidato. Empresário bem-sucedido, tem uma vida ordenada, uma vida em ordem, todos vocês sabem disso. Por que vem para o front? Porque você não me encarou, velho. Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Tenda, vai, os caras aqui, os caras aqui... O fácil é não fazer, o difícil é você enfrentar. E eu, a vida inteira, eu comecei a minha vida do nada. Apesar de ter tido um pai que me orientou... Foi seu pai e sua mãe, né, velho? Que aí não foi do nada. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Construí a minha vida trabalhando, lutando. E eu sou um guerreiro. E é o que eu tenho feito agora também. O Dória foi Mr. Sweater em Campos do Jordão. Lá no gol. Lógico. Fomos nós, né? Eu, o Dória e o nosso querido Roberto Justus. Dória, é o seguinte, os caras querem saber se vai ser candidato ou não. Você não vai responder, você vai dar o olé, você já deu lá. Eu quero saber o seguinte, que o povo quer saber. O seu encontro com o Silvio Santos e o Zé Celso. Eu assisti, vocês viram o vídeo? Vocês viram o vídeo ou não? Você fazendo aquela mediação, você conciliando aquilo lá. Conta alguma coisa pra gente daquela mediação que você fez com o Silvio Santos, que é viralizado aquilo lá. Eu assisti o vídeo inteiro de 30 minutos. Como é que foi? O que surgiu daquela história lá? Eu sou um conciliador, eu gosto de conciliar. Eu sou um integrador, é um pouco a minha característica. Sou muito firme, sou muito decidido, mas sou um conciliador. Eu sou um agregador a vida inteira. Eu fui muito mais fazedor de amigos do que inimigos. E eu quis conciliar uma situação ruim para a cidade, quer dizer, um antagonismo entre o grupo Silvio Santos e o Zé Celso Martinez, a pedido, inclusive, do Eduardo Matarazzo Suplicy, que é do PT, um partido com o qual eu não tenho nenhuma simpatia, mas reconheço os valores do Eduardo, além de ser torcedor do Peixe, é um homem honesto. E ele me pediu, eu falei, você pode ajudar? Eu falei, vamos tentar. Eu vou tentar ajudar. Liguei para o Silvio e propus um encontro e que pudesse criar um clima minimamente viável de construir uma alternativa para preservar o Teatro Oficina, onde está lá o seu fundador, que é o Zé Celso Martinez, e preservar os interesses legítimos do Grupo Silvio Santos em toda a área que pertence a ele. E, inclusive, ele tem direito e obteve autorização não só da Prefeitura, na gestão anterior, como também do Condefat e do Compresp, que são os dois órgãos que aprovam também circunstâncias como essa, no caso do espaço que eles têm na Bela Vista. E eu fui, evidentemente, tentar conciliar, mas descobri que essa é uma situação irreconciliável. Não há a menor possibilidade de haver conciliação entre o Silvio Santos e você acha que o Brasil, você acha que se for presidente do Brasil, você vai conseguir? Ou o Brasil representa mais ou menos aquela doideira que está lá? Ou você acha que vai ter um cara... Porque todo mundo está esperando isso, né? E você agiu ali como conciliador, tal, que eu acho que é a função do político, né? Era o que eu desejava. Mas não tem jeito. Eu tenho que fazer aqui uma ressalva. O Silvio e também o Guilherme Stoliar, que é o seu sobrinho, tinham até uma predisposição. Ninguém recebe alguém se não tiver uma predisposição para dialogar. E eles receberam no escritório do Silvio, foi lá o encontro. Ou seja, eles tinham uma predisposição. O Zé Celso, a meu ver, não quero condená-lo,
mas não teve uma atitude correta. Primeiro, você não grava uma reunião. E depois você, além de gravar, não coloca essa reunião, vamos dizer, nas redes sociais, se você ainda tinha minimamente a intenção de ter um acordo. O que aconteceu? O Silvio falou, não vou receber mais Excelsior, não tenho mais diálogo, eu vou fazer aquilo que a lei me faculta, vou fazer a construção dos meus prédios, ele tem esse direito, ele está no âmbito legal, e o Zé Celso vai ter, ou vai perder o teatro, ou vai ter que fazer um enfrentamento judicial Botafogo lá dele, eu diria, com poucas chances de vitória. Quer dizer, não teve uma conduta adequada. Essas coisas da esquerda, de achar que no grito, na pressão, na intimidação você resolve, não deu certo. E perdeu um conciliador também, porque eu tinha a intenção de ajudar a resolver. Era possível ter um caminho de solução. Hoje não é mais. Quem vai perder com essa história? Perde o Zé Celso Martinez, eu lamento. O senhor fez um meia-culpa aqui quanto a não ter ido bem na área de zeladoria urbana da cidade. E foi justamente a primeira área que o senhor atacou no primeiro dia de governo com o lançamento da Cidade Linda. O senhor está até com o bottom na lapela. Eu lembro que numa das suas primeiras entrevistas no Jornal da Manhã, eu perguntei, era logo ali nos 100 dias, que o senhor estava lançando muitos programas com nomes midiáticos, com logomarcas, e que o senhor se empenhava e divulgava nas redes sociais, quanto daquilo seria efetivo e quanto seria só espuma de marketing. Eu lembro que fui criticada que o senhor estava ainda na crista da onda na época. Passado esse tempo todo, o que virou e o que era só espuma de marketing? Vera, nada era espuma de marketing, todas as iniciativas. Agora, você pode e deve nominar, não há mal nenhum. É como se você tem uma programação na Rádio Jovem Pan e não batizasse os programas da Jovem Pan. Qual a razão de não nominar o programa que vai ao ar às 7h30 da manhã, o que vai ao ar às 10, ao meio-dia, às 2 da tarde, às 3, às 5, às 7? Não há mal nenhum. Você tem programas, tem pessoas, tem nomes, tem marcas. É exatamente isso que nós fizemos. Agora, isso não indica que quais marcas vingaram? Todos os programas foram bem. É exatamente a mesma situação numa emissora de rádio. Alguns foram muito bem, outros foram bem, outros não foram. E os que não foram, ou você troca ou você aprimora. Eu não tenho compromisso com erro. Aliás, a minha formação empresarial foi a formação de alguém que tem que conduzir o seu negócio e a sua atividade para ter sucesso e não insistir no fracasso. Na zeladoria urbana, nós não fomos bem como deveríamos ter ido. Erramos, independentemente de ter ou não dinheiro. Aí a desculpa do dinheiro não se aplica. Nós não fomos bem e eu reconheço. Agora nós vamos, eu tenho certeza absoluta. Mas o que faltou? Porque se o problema não era o dinheiro e se havia esse empenho pessoal do senhor ir no sábado e no domingo... Faltou gestão. Estamos no início ainda, evidente. Nós estamos com 10 meses de governo. Ainda tem muito pela frente para fazer, mas faltou gestão. Nós temos que reconhecer, onde a gente não vai bem, tem que pôr a viola no saco, corrigir, melhorar e aprimorar. Mas agora nós temos prefeito, um bom time, mudamos o time para poder aprimorar e agora também os recursos vão ajudar. Mas isso não leva à constatação de que é cedo para deixar a Prefeitura de São Paulo? Eu não estou me apresentando como candidato, eu me apresento como prefeito e nós temos que prefeitar. Nós somos bem em várias áreas, saúde bem, educação bem, área de esporte bem, área de habitação popular muito bem. Nós já fizemos mais habitação popular em 10 meses do que o meu antecessor em 4 anos. Não pode que, aliás, foi abandonado pela sua prima lá, Dilma, que prometeu mundos e fundos, largou o coitado Fernando Haddad no meio do caminho. Nós agora tivemos, evidentemente, um bom apoio do ministro Bruno Araújo e conseguimos já colocar 16.600 habitações populares. Estão em construção e vão ser entregues até setembro do ano que vem, estão todas entregues. Agora, nas áreas onde nós não produzimos, especificamente na área de zeladoria, é o que nós temos que melhorar. Com o asfalto, primeiro, tapa-buraco, que já começou. O asfalto, que começa agora dia 10. Na área de transporte e mobilidade urbana, o tema dos semáforos. O Vila tem toda a razão de ficar chateado e aborrecido. Melhoramos a manutenção, ainda não está no padrão desejado, mas já melhorou bastante. O que vai melhorar? Quando você mudar o sistema semafórico por um sistema moderno e eficiente que permita controle à distância e você não precisa ir lá abrir uma caixinha. Mas o radar funciona, né? O radar funciona, mas agora não funciona com pegadinha. Não tem mais pegadinha. Não tem mais pegadinha. Não tem. Antes havia, porque era um processo arrecadatório, foi uma opção do Fernando Haddad fazer arrecadação através de multa. E isso eu disse durante a campanha que íamos terminar e terminamos. Como disse que ia requalificar as velocidades nas marginais, e requalifiquei. Não obstante
toda a pressão da área da esquerda, eu mantive, porque é correta a opção que nós fizemos. A mudança de velocidade não gerou um acidente por excesso de velocidade. Foi imprudência, todos eles. Então, eu não tenho problema para fazer o que foi necessário fazer e defender. Agora, onde nós precisamos dar meia volta e melhorar, nós vamos fazer, velho. Aproveitando a ocasião, só pegando, quer dizer, tem essas questões de zeladoria e tal, mas envolve as questões nacionais também. O senhor, por exemplo, até recentemente no Rio de Janeiro, disse que precisa ter um candidato de centro, tal, tocou muito nessa questão. O senhor andou pelo Brasil, por vários estados, foi homenageado por câmaras municipais, etc. Tal. O senhor deve ter percebido que o nome do Geraldo Alckmin não circula nacionalmente. Não precisa ser um gênio da raça para descobrir isso, basta andar pelo Brasil, né? A gente percebe que ele tem um discurso paulista, ele é um fenômeno paulista, e eu não sei porquê também, é um caso de estudo, ele é o sujeito que mais governou São Paulo no Brasil republicano. E outro dia eu falei, fale uma obra do Alckmin, ninguém sabia, né? Ninguém sabe, e é verdade, porque não existe, né? Mas é um fenômeno paulista, ganha eleição, isso é uma casa para estudar, uma casa de patologia quase, mas deve ser o medo do PT, é o medo do PT, vota em qualquer um, né? Eu acho que é mais por aí, porque realização concreta inexiste, eu queria que alguém me mostrasse, não tem nada. O Rodoanel, por exemplo, vai terminar no século 23, né? Não termina, tal. Então, concretamente, o senhor percebe, andando para aí, presumo, que o Geraldo Alckmin não é um nome nacional. E o senhor tem aspirações, que é um absoluto direito. O senhor se considera um traidor se sair candidato a presidente contra Geraldo Alckmin? Primeiro, volto a repetir, eu sei que você não vai gostar, eu não me apresento como candidato. Depois, eu quero ressaltar várias qualidades do governador Geraldo Alckmin. Primeiro, a sua decência, a sua honestidade. Isso faz uma enorme diferença quando você tem o segundo maior orçamento do país. O governo do Estado de São Paulo, depois do governo federal, é o segundo maior orçamento. Ele é um homem probo, um homem correto e tem uma conduta. Ele é discreto no seu comportamento e no seu posicionamento, mas tem um conjunto bastante interessante de obras, em privatizações, em concessões. Todas as concessões das rodovias de São Paulo, que são as melhores do país, foram realizadas dentro do seu governo, dentro da sua gestão. Covas, né? Começou com Covas, mas quem liderou esse processo, inclusive, enquanto o Mário Covas era vivo, era o Geraldo Alckmin. Ele tinha essa responsabilidade como vice-governador e prosseguiu, inclusive, da construção do Rodoanel também. Então, na área de saúde, vários hospitais. Serra, a parte sul foi o Serra. Ele tem, né? hein? A outra parte foi o Serra. O Serra também foi um bom governador de São Paulo. Você pode ter dúvidas em relação a outros aspectos do Serra, se ele é simpático, não é simpático, mas ele não foi um mau governador de São Paulo, ele foi um bom governador de São Paulo também. Então, há que se ter esse discernimento. E em relação ao Rio de Janeiro, o Vila colocou um ponto aqui importante. Eu volto aqui, vamos falar aqui do plano nacional, Augusto Nunes. Se os partidos de centro, ou os partidos, vamos dizer, moderados, que não estão nem à extrema esquerda e nem à extrema direita, Vera, não tiverem juízo para definir, primeiro, uma mensagem clara aos mais pobres e aos mais humildes. Mensagem clara, o que fazer com saúde, educação, geração de emprego, geração de renda. E uma plataforma para o Brasil com uma mensagem clara e, se possível, com um candidato que aglutine 5, 6 ou talvez até 7 partidos, começa a eleição no ano que vem já derrotado. Será parte da entrevista com o prefeito de São Paulo, João Dória, no evento ontem à noite da Jovem Pan, na bancada, entrevistando o professor Vila, a Vera Magalhães, o Augusto Nunes e os integrantes do Pânico, o Emílio Surita e o carioca, o nosso Márvio Lúcio. Começamos esse terceiro bloco com a pergunta do professor Marco Antônio Vila. Eu queria saber o seguinte: o senhor se considera ter um projeto, caso tenha um projeto nacional, o senhor tem um projeto nacional, pode não ser nessa eleição, mas deve ser na próxima, senão o senhor não estaria viajando por todo o país, não teria ido ao exterior, né? Evidentemente, tal. Isso aí, o senhor, nesse sentido, o senhor considera que é uma traição ter um projeto nacional quando o governador Geraldo Alckmin também tem? Principalmente não. Se essa mensagem for diferente, essa que o senhor falou que tem que ser clara. Não é. Nós temos a mesma mensagem. Geraldo Alckmin defende o Brasil como eu defendo o Brasil também. Nós vamos somar valores e somar forças. É isso que nós temos construído, inclusive, nesses diálogos, nessas conversas como nós tivemos. A Vera até me perguntou outro dia o resultado desse encontro que nós tivemos no domingo, que já não é o primeiro, nem o segundo, foram 3 conversas, e nós vamos continuar. O bom entendimento é o que pode ajudar o Brasil. A falta de entendimento é o que pode prejudicar o Brasil.
Prefeito, quando o senhor fala nessa união de 5, 6 partidos, eu imagino que o senhor está pondo o PMDB na conta. E o Fernando Henrique Cardoso escreveu um artigo no domingo, não é a primeira vez que ele diz isso, propugnando que o PSDB deixe imediatamente o governo Michel Temer. Eu queria saber se o senhor concorda com ele, e aí sim ou não, sem tergiversar e sem muro. E neste caso, como se daria essa aliança se o PSDB negar apoio ao governo justamente neste momento que o governo mais precisa para aprovar, por exemplo, a reforma da Previdência? Eu já fiz essa resposta, mas eu volto a enfatizar. O PSDB tem que estar ao lado do Brasil. Nós temos 4 ministros lá até agora. E agora, nesse momento, você retirar os ministros, quando você ainda tem reformas para fazer... Mas a bancada não poderia simplesmente aprovar as reformas sem participar do governo? Por que já não fez isso no passado? Quer dizer, não foi um erro? Se compôs... Ou você tem coragem ou não tem coragem. Quer dizer, se teve uma decisão de compor e participar do governo, vai sair agora? Já devia ter saído. Confere. Agora que você tem a oportunidade de trabalhar, a economia que começa a apresentar os seus primeiros índices positivos. Você tem reforma previdenciária para discutir no Congresso. Não é uma reforma fácil, não será uma reforma completa, mas ela é possível. Você tem reforma tributária. Para isso, e você simplesmente diz, olha, não faço mais parte disso, mas, prefeito, o meu interesse é um interesse com a permanência partidário e eleitoral. Com o prolongamento da permanência do Aécio Neves na presidência do partido, com essa aliança com o PMDB, como é que o PSDB vai estabelecer diferenças éticas e morais com o PMDB? Bom, e ainda tem o PT, como lembrou a Vera aqui. O PT... o Aécio termina o seu mandato agora. Dia 9 de dezembro, o PSDB tem eleição para a sua executiva nacional. O Aécio não é candidato e vai haver uma mudança. Teremos um novo presidente. O senhor apoia o Perillo ou o Tasso? Marconi Perillo. Eu também sou muito claro nessa posição. Eu não sou contra o Tasso, mas sou totalmente a favor do Marconi Perillo. Acho que é um candidato bom, sério, consistente, tem vida própria, tem um histórico bom, 4 vezes governador de Goiás e, a meu ver, tem uma capacidade, nesse momento, mais aglutinadora do PSDB do que o Tasso Gereissati. Sem críticas ao Tasso, acho que o Tasso cumpriu um papel difícil, um momento dificílimo do PSDB, e ele procurou cumprir da melhor maneira possível. Acho que, se houver a possibilidade de um entendimento entre ambos, e se fruto desse entendimento resultar a candidatura do Marconi Perillo, será melhor para o PSDB. E se não for possível nenhum nem outro, que venha um terço, que venha um terceiro, e que o PSDB não dispute chapa, que eu acho muito ruim. Se nós chegarmos no dia 9 de dezembro, 2 candidatos disputando, não há condição de um partido como esse propugnar uma candidatura que seja aglutinadora para outros partidos. Se nem nós conseguimos nos entender dentro de casa, como é que você pode propor uma bandeira que seja comum para que outros partidos se alinhem em torno de um projeto para o Brasil? Nós temos que pensar, Augusto, a partir de agora... sobre a demarcação das fronteiras morais. Brasil. Menos na questão partidária, menos na questão política, não obstante uma campanha que se aproxima, mas o que a população quer, os que estão aqui, principalmente as pessoas mais pobres e mais humildes, que estão desempregadas no Brasil, querem uma mensagem clara, não querem política. Eles querem saber: como é que eu posso ter o meu emprego de volta? Como é que eu posso ter a oportunidade do meu filho ter boa educação para ter uma vida melhor do que a que eu estou tendo? Como é que eu posso ter um programa de saúde que me permita ser bem atendido, fazer a cirurgia que eu preciso, ter os medicamentos que eu necessito? Esta é a mensagem. Verdade, prefeito. Isso é comunismo. Também isso é comunismo. Mas o povo também está cansado de corrupção. Você Sim. tem feito um discurso muito claro em relação a isso, mostrando que você não tem nada a ver com o PT. O PT é isso aí que a gente sabe. Quero deixar claro, também não tem um Lava Jato. Como você vai deixar claro que não tem nada a ver também com essa, digamos, se não for o partido todo, com essa parte podre do PMDB? Eu sempre, desculpa, Carioca, eu sempre disse o seguinte: a justiça é feita para todos. Não tem distinção, porque o fato de eu estar no PSDB, olha, a justiça para o meu partido tem que ser diferente da justiça para o Lula e para o PT, tem que ser igual. Igual, absolutamente igual. Doa a quem doer. É duro, mas é assim que tem que ser. Então, essa é a minha defesa. A justiça tem que ser para todos e ela tem que ser cumprida com o mesmo rigor, igualmente. Ô Dória, você está falando, você fala bem, né? Como disse o professor Vila, você vai onde você quer. Mas tem um negócio aqui, que isso aqui está escrito: serei candidata. Olha a notícia que eu peguei. Peguei umas notícias lá.
do Dória. Tá aqui, ó. Dória participa de jantar com Marcos Mion, Latino e outras celebridades. O objetivo do encontro é discutir propostas para a cultura. Ah, você vai, não vai? Você vai. Esse cenário que o senhor desenha do nacional, nós temos à esquerda as candidaturas que já foram lançadas e devem se consolidar até começo do ano e tal. O Ciro Gomes pelo PDT, a Manuela pelo PCdoB, né? A Marina Silva deve se lançar candidata, mesmo bastante enfraquecida em relação a 2014 e 2010. O PT vai ter sua candidatura, né? O Lula, ou alguém em nome do Lula, deve ser candidato e tal. Por outro lado, tem a candidatura de Geraldo Alckmin, que ele será de qualquer jeito candidato. Então, não tem como tergiversar sobre essa questão. O senhor, então, voltar à questão, no caso da eventualidade do senhor ver que a conjuntura é favorável no final de março do ano que vem, nessa possibilidade, o senhor participaria das primárias do PSDB contra o Geraldo Alckmin, ou o senhor optaria nesse caso, sabendo que seria derrotado, porque o Geraldo Alckmin controla a máquina, o senhor sabe disso, controla a máquina, né? O senhor seria candidato por um outro partido. Aí tem um problema, que o senhor disse que precisa de tempo de televisão. Sobra o DEM. O DEM tem uma bancada muito pequena, o senhor terá muito pouco tempo na televisão. Então o senhor não sairia candidato, é isso? O Vila, eu gosto do Vila porque ele é perseverante. Entre outras boas características, ele é perseverante. Tem eternidade pela frente, Vila. Tem muito tempo para tomar uma decisão. Mais ou menos, né? Porque o Geraldo Alckmin quer uma decisão em janeiro. Vai ser difícil. Se eu conheço o PSDB, vai ser no último segundo do segundo tempo. Essa é uma marca do PSDB. O PSDB nunca toma decisões antecipadamente. Você conhece bem, mais do que eu até, a vida partidária do PSDB. Vai deixar para o último minuto. O último minuto será final de março, não será em janeiro. Prefeito. O Lula vai ser candidato ou não, prefeito? A meu ver, vai ser candidato, sim. O Lula... E quer saber, é bom que seja, inclusive, e que espero que seja, e derrotado, evidentemente. Mas por que eu acho que ele será candidato? Hoje, os instrumentos jurídicos que podem ser aplicados na circunstância em que ele está, ele já é condenado em primeira instância no primeiro processo a 9 anos e meio de prisão, mas ainda tem a segunda instância. Ele precisa ser condenado, precisa ser reconfirmado e tem mais 7 outros sinais processos. Emitidos lá pelo tribunal em Porto Alegre, pela segunda instância, não são bons para ele. Não são bons para ele, mas juridicamente, primeiro, o Lula tem uma pleiade de advogados que gostam do Lula, que ela é surpreendente, né? Além de um que é remunerado para ser advogado dele, há outros juristas que gostam do Lula. É surpreendente, pessoas ilustradas e capazes e que ainda do direito possam acreditar num homem como esse, um mentiroso costumaz, e além de tudo uma pessoa que fez o que fez, seja do ponto de vista do seu patrimônio pessoal, seja do ponto de vista do que ele tirou do patrimônio geral, né, do Brasil. Mas com instrumentos jurídicos competentes, vai ser difícil tirar o Lula desta competição. E ainda que tire, vamos imaginar a hipótese de que o Lula não consiga, por uma questão, um conjunto de razões, ele seja impedido, ficha suja e não possa disputar. Ele vai se vitimizar de tal forma que ele continuará sendo um candidato, ainda que com um preposto, com Jacques Wagner, ou com Fernando Haddad, ou com qualquer outro. Quem vai fazer campanha, quem vai subir para falar com a população, será o Lula, inclusive em programas de televisão. Eu não sou candidato, mas o meu candidato é fulano de tal, e eu só não sou candidato porque as elites brasileiras não querem alguém pobre, alguém humilde, alguém que veio do interior de Pernambuco, mas este aqui, fulano de tal, é aquele que vai me representar. Vai ter o áudio do WhatsApp da cadeia que eu vou mandar. Prefeito, só uma questão. Então ele será candidato. Em janeiro, como de hábito, faz alguns séculos chove, né? Faz algum tempo, alguns milênios que chove em janeiro. E desde que o Manuel da Nóbrega fundou São Paulo, tem alagamento. O prefeito que o senhor sucedeu resolveu o problema colocando placa. Área sujeita ao alagamento. O Jaiminho era fantástico, né? Ninguém sabia. Área sujeita ao alagamento e tal. Como, por exemplo, na Rua Palestra Itália, tem uma ali e tal. Do lado do estádio da W Torre ali. Na Praça da Bandeira isso também. Tal. A plaquinha está lá. Então, eu queria saber, o
Se chover e alagar a cidade, vai ser difícil ser candidato a presidente, porque a irritação sobre a gestão vai ser enorme. O que a prefeitura está fazendo? Porque vai chover e vai ter os alagamentos nas áreas já conhecidas. E o Alckmin vai agradecer que vai encher também os tanques, né? Sim, tudo bem. É verdade, não vai ter racionamento. O que a prefeitura está fazendo de precaução, já de trabalhos preventivos? Porque é o seguinte, vai ser uma tragédia e atinge geralmente todos, mas especialmente a população mais pobre. E aí, como é que nós vamos ficar? Tem que agir, é o que nós estamos fazendo, com um conjunto de medidas e obras. Primeiro, os piscinões. Nós inauguramos um grande piscinão na Zona Leste, tem mais um para ser inaugurado, e tem os polders, que nós estamos chamando de mini piscinões, que ajudam bastante porque eles drenam a água e evitam, evidentemente, o excesso de água em regiões da cidade, principalmente Zona Leste. É a região mais prejudicada e parte da zona central da cidade. O outro é manter bocas de lobo limpas, permanentemente limpas. A falta de bocas de lobo para absorver a água provoca áreas de enchente na cidade. Estamos mantendo uma ação conjunta com a Sabesp, com o DAEE, porque você precisa ter o desassoreamento do Rio Tietê e também do Rio Pinheiros. E quem cuida disso é o Governo do Estado, com o Departamento de Águas e Esgotos, e a própria Sabesp. E uma ação muito eficiente com as prefeituras regionais. Esse final de semana, inclusive, iniciamos um amplo programa para desobstrução das bocas de lobo e das galerias também. E educação. Nós temos que fazer aquilo que o Fábio Santos, que está aqui, que é o nosso secretário de comunicação, já foi orientado também. Pedir à população, através dos meios de comunicação, rádio, por exemplo, para que não jogue o lixo na rua. Quem joga o lixo na rua condena o seu bairro, a sua rua, a área onde você mora, onde você trabalha, até enchente, porque a colocação de lixo na rua imobiliza as bocas de lobo, não drena a cidade e aumenta o risco. Falando ainda de imagem e de divulgação, do outro lado, o senhor investiu muito num esquema de redes sociais que prescinde um pouco da imprensa, em que o senhor comunica as suas próprias ações de maneira com bastante alcance, inclusive. No entanto, isso em alguns momentos tem uma faceta dupla, porque nessas viagens, nesse caso da farinata a que o Emílio se referiu, em outros casos, essa comunicação que o senhor fez própria teve um ruído, gerou ruído e forçou o senhor a recuar em alguns casos. O senhor faz algum meia-culpa também nessa questão da comunicação? Acha que acelerou demais também nessa superexposição? Vai recolher um pouco os flaps nesse aspecto ou não? Não vamos recolher nem mudar a velocidade, vamos aprimorar. Tudo é um aprimoramento, Vera. Você erra também, eu sou passível de erro e volto a dizer, não tenho compromisso com erro. Eu quero acertar. O tema da farinata foi um caso. Nós encerramos esse episódio da farinata completamente, não vamos fazer mais. Mas a ideia em si não era ruim. Aliás, o princípio da farinata foi o mesmo princípio que a doutora Zilda Arnes fez com muito sucesso no Brasil e mesmo fora do Brasil. Aliás, morreu fazendo isso no Haiti, levando alimentação às pessoas que estavam com fome no Haiti. Infelizmente, faleceu nessa circunstância. Mas a comunicação não foi a comunicação adequada, e eu reconheço. Eu fui o responsável, inclusive, por isso. Eu devia ter feito uma comunicação melhor. Então, 2 passos para trás, corrigir para avançar 3 passos adiante. Agora, as redes sociais, nós vamos continuar com o mesmo ritmo e com a mesma transparência. Aliás, eu tenho transparência absoluta. Como trabalho 16, 17 horas por dia, basta você acessar o Facebook, basta você acessar o Twitter, ou acessar, enfim, qualquer dos canais das redes, que você vai saber exatamente o que eu estou fazendo todo dia, de segunda a segunda. Claro, transparência absoluta. Agora, o Vila é que gostava do Jaiminho, né? Professor está com saudade do Jaiminho. Às 10 horas da manhã. Que saudade, professor. O pessoal reclama que eu não olho a agenda, mas é que eu olho a agenda do prefeito todo dia. Mas é que não tem graça. Dava graça aquela, começava a trabalhar às 10, parava meio-dia, voltava às 3 e terminava às 5. Né? Assim que é engraçado. Você não vai fazer a piada quando não tem graça. Começa a ser, termina à tarde, não tem graça. Então, aí você não vai ler a agenda. Perdeu a graça. Né? Então, estragou minha piada. Né? Todo dia eu fazia isso, sacanagem, mas tudo bem. Mas, prefeito, muito rapidamente, política é momento, né? A eleição de 1989, Horácio Squercia teve todas as condições para ganhar a eleição.
Tudo. Na sexta-feira, que precedeu a convenção do PMDB em Brasília, ele era candidato. Na sexta-noite, segundo o seu vice-governador Almino Afonso, né, que me disse que estava tudo certo e tal. Chegou lá, no sábado ele mudou de ideia. Por uma razão prosaica, não vem o caso lembrar aqui. E perdeu a oportunidade histórica que ele tinha. Não só muito dinheiro, apoio de todos os governadores do PMDB, né, que na época era um partido estruturado nacionalmente muito forte, e era considerado, naquele momento, em 89, um excelente administrador. Os fatos posteriores é que mudaram a interpretação sobre a gestão Quércia. Ele perdeu a oportunidade. Quando ele quis ser candidato a presidente, em 94, foi um desastre, ele ficou atrás do Enéas. Quer dizer, perdeu o momento, quando quis ser, foi um fracasso eleitoral e desapareceu da cena política. O senhor, tudo indica, tem a oportunidade agora, né? Sem ser monotemático, dia 8 de abril, eu posso dizer que o senhor continua prefeito de São Paulo? O tempo dirá, Vila. O tempo dirá. Ele não é monotemático, mas continua sendo, né? O Vila é perseverante. Aliás, está certo, o bom jornalista tem que ser perseverante mesmo nas suas ideias. O tempo dirá, Vila. Bom, queria agradecer o Flemes aqui onde a gente teve o auditório que a gente levou para vocês aí da Rede Jovem Pan. Agradecer o Carioca, o Augusto, a Vera, o professor Vila e ao João Dória que veio aqui com esse bate-papo, esse encontro com o Dória aqui pela Jovem Pan. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado.